Salve, salve galera do Lauro Rebouças! Estamos de volta para a gente fazer a aula 2 e dar continuidade ao estudo de química orgânica que vocês viram na primeira aula. Lembram da primeira aula? Vamos lá! Carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário, ok? Então, essa segunda aula a gente vai ver novos conhecimentos para que você possa se preparar bem para o Enem. Então, vamos lá! Aula 2 de química orgânica. Olha aí, ligações do carbono. Preste bem atenção que o carbono pode fazer 4 tipos de ligações, ok? Ele pode ser assim, ó, 4 ligações simples. Ao redor do carbono tem 4 ligações simples ou sigma. Ao redor do carbono pode ter 2 ligações duplas. Aí a gente diz que toda vida que tiver 2 ligações duplas, um traço é sigma e o outro traço é π. Ora, se um traço é sigma e o outro traço é π, então aqui eu tenho 2 sigmas e 2 π, ok? Pode ser assim, ó, uma dupla e 2 simples, uma ligação dupla e 2 ligações simples. Isso a gente chama de dupla e isso daqui a gente chama de simples ou sigma. Então, ao todo, você tem 3 ligações sigmas e uma π, correto? 3 ligações sigmas e uma π, ó. Uma ligação simples ou sigma, uma ligação simples ou sigma, aqui é dupla, toda vida que tiver dupla, uma é sigma e a outra é π. Então, ao todo, eu tenho 3 ligações sigmas e uma π. E esse último aqui, o carbono faz uma ligação simples e uma ligação tripla. Toda vida que tiver ligação tripla tem 3 traços, 3 ligações. Dos 3 traços, 2 são π e 1 é sigma. Então, toda vida que tiver ligação tripla, os 3 traços, 2 traços são π e 1 traço é sigma. Então, ao todo, eu tenho 2 ligações sigmas e 2 ligações π. Então, essas são as 4 formas como o carbono pode se ligar. Presta atenção novamente, ó. 4 ligações simples, 2 duplas, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ok? Então, olha aqui do lado, para você entender direitinho. É muito fácil, ó. Se tiver ligação isolada, tracinho isolado, você vai chamar de sigma ou simples. Simples ou sigma. Se tiver dupla, um traço é sigma e o outro traço é π. E se tiver tripla, 2 traços, 2 ligações são π e uma ligação é sigma. Eu chamo de ligação de traço para você entender, legal? Então veja bem, ó, numa tripla, 2 ligações são π e uma sigma. Numa dupla, uma ligação é sigma e a outra é π. E se o traçozinho, a ligação estiver isolada, você chama de sigma ou π. Percebeu como é fácil? Então vamos para frente porque esse assunto é muito legal. Vamos lá. Elementos organógenos. O que são elementos organógenos? Elementos organógenos são aqueles elementos que formam os compostos orgânicos, né? Nós vamos estudar os compostos orgânicos de acordo com os símbolos dos elementos químicos. Então, os elementos organógenos são aqueles elementos que formam os compostos orgânicos. Quais são os principais? Os principais são esses daqui, ó, C, H, O, N. Quem é o C? É o carbono. Quantas ligações ele faz? 4 ligações. O hidrogênio faz uma ligação. O oxigênio faz 2 ligações. O nitrogênio faz 3 ligações. Aí, para a gente aprender, olha o que é que a gente faz. A gente batiza isso de um fonema chamado de CHON. C-H-O-N. Mas eu posso alternar isso aqui, professor Washington? Pode. Você pode começar pelo C. Nunca comece por outra letra, não. Comece pela letra C, já que nós estamos estudando a química orgânica. E a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Comece sempre pela letra C, ok? Então vamos lá. C-H-O-N são os elementos principais, aqueles elementos que formam os compostos orgânicos. Tem outros elementos? Tem. Tem o flúor, tem o cloro, tem o bromo, tem o iodo e tem o astato, além do enxofre, legal? Além do enxofre e do fósforo, ok? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato são outros elementos, assim como o enxofre, que é S, e o fósforo, que é P. Esses elementos são chamados de elementos organógenos, são os elementos que formam os compostos orgânicos. Quais são os principais? C, H, O, N.
Percebeu como é fácil? Então vamos mais para frente para a gente compreender cada vez mais. Conhecimento é tudo. Então vamos lá. Olha só, hibridização. Esse é um conceito que os professores de biologia usam muito, né, dentro do processo de aulas da biologia. Hibridizar na biologia significa dizer cruzar espécies diferentes, produzindo uma nova espécie híbrida, uma nova espécie estéril, ok? Então nós vamos aqui trabalhar não com a biologia, nós vamos trabalhar com a química. E com a química, hibridização é você cruzar orbitais, é você fazer uma fusão de orbitais. Na hora que você faz uma fusão, e quais são os orbitais que vão se fundir? Os orbitais S e P. Lá do primeiro ano, lembra? Um S2, 2S2, 2P6, pois é aquelas letrinhas. E nós vamos agora fazer uma fusão, fazer uma união delas. Elas vão se juntar. Na hora que elas se juntam, a gente diz que aconteceu uma hibridização. E a hibridização do carbono produz 3 tipos. Ela é formada de 3 tipos. Hibridização sp3, tá vendo? Ó? É um orbital S, 3 orbital P. Hibridização sp2, um orbital S, 2 orbitais P. E hibridização sp, um orbital S e um orbital P. Como é que o Enem, como é que os vestibulares vão cobrar isso para você? Ele vai cobrar assim, ó, observe a primeira coluna, tá vendo? Ó? Você vai olhar para o carbono. Se ele tiver 4 ligações simples, se você observar para o carbono e perceber que ele tem 4 ligações simples, você vai dizer que a hibridização dele é o quê? sp3. Tá percebendo como é fácil? Você vai olhar para o carbono, se ele fizer uma dupla e 2 simples, você vai dizer que a hibridização dele é o quê? sp2. Tá vendo aí? Beleza. Não vá ficar nervoso com isso não, que isso é muito legal. Você vai aprender isso muito fácil. E agora, se tiver uma tripla e uma simples, a hibridização é sp. E se tiver 2 duplas, a hibridização também é sp. Então vamos repetir. Se o carbono aparecer com 4 ligações simples, você vai dizer que ele é sp3. Se o carbono aparecer com uma dupla e 2 simples, você vai dizer que é sp2. E se o carbono aparecer com uma tripla e uma simples, ou 2 duplas, você vai dizer que é sp. É assim que o Enem vai cobrar de você. Ele vai te dar cadeias carbônicas, que é o conjunto de carbonos ligados entre si, e vai pedir que você diga qual é a hibridização dos carbonos que formam aquele composto. Legal? Não tem nada de difícil, isso é muito legal e eu sei que você vai aprender isso muito fácil, tá bom? Então vamos lá, mais uma lâmina para você compreender. Eu trouxe aqui um exemplo de hibridização para você compreender como é fácil. Então vamos lá. Observe o carbono 1, tá certo? Ó, o carbono 1, o carbono 4 e o carbono 7. Tá observando? Ó? 1, 4 e 7. Observe o 1, tem 4 ligações simples. Observe o 4, tem 4 ligações simples. Observe o 7, tem 4 ligações simples. Toda vida que o carbono fizer 4 ligações simples, então a gente diz que a hibridização é o quê? sp3. Então os carbonos 1, 4 e 7 fazem que tipo de hibridização? sp3. Percebeu como é fácil? Não tem dificuldade não. Química é muito legal. Agora vamos para os carbonos 5 e 6, tá vendo? Ó, carbono 5 e carbono 6. O carbono 5 tem uma dupla e 2 simples, tá vendo? Ó, o carbono 5 faz uma dupla e 2 simples. E o carbono 6 também faz uma dupla e 2 simples. Quem faz uma dupla e 2 simples, a hibridização só pode ser o quê? sp2. É só olhar a lâmina anterior que você vai ver isso daí, ó. Uma dupla e 2 simples, uma dupla e 2 simples, hibridização sp2. Então, os carbonos 5 e 6 fazem hibridização sp2. Agora, dê uma olhadinha no 2 e no 3. Ó. O carbono 2 faz uma tripla ligação e uma simples. Uma tripla e uma simples. E o carbono 3 faz também uma tripla e uma simples. Toda vida que o carbono fizer uma tripla e uma simples, você diz que a hibridização é o quê? sp. Então, olha como é fácil. Os carbonos 1, 4 e 7 faz sp3, os carbonos 5 e 6 faz sp2 e os carbonos 2 e 3 faz sp. Percebeu como é fácil?
É show de bola. Química é o point. Então vamos continuar. Fórmulas orgânicas. O Enem também vai te pedir muito que você construa a fórmula molecular dos compostos. Legal? O que é a fórmula molecular? É você olhar para o composto e dizer, daquele composto que você está analisando, quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, quantos oxigênios tem, quantos nitrogênios, quantos fósforos, quantos enxofres. Ou seja, dependendo da quantidade de elementos que formam aquele composto, você vai escrever a fórmula molecular. A fórmula molecular, você escreve os símbolos dos elementos químicos e escreve a atomicidade. O que é atomicidade? É a quantidade de elementos que tem no composto, é a quantidade de símbolos que formam aquele composto. Isto é a fórmula molecular. Na fórmula molecular não aparecem as ligações, entendido? Se você não vai construir a fórmula molecular, você vai construir a fórmula estrutural. Ou você constrói a fórmula molecular, ou você constrói a fórmula estrutural. Percebeu? A fórmula estrutural vai aparecer as ligações. Observem que você está vendo os traços aqui. Ó. Os traços são as ligações que estão entre os símbolos dos elementos. São as ligações que formam aquele composto. Quando as ligações aparecem, você tem fórmula estrutural. Obviamente que eu trouxe uma planilha com todos os conceitos, mas o que você realmente vai aprender é fórmula molecular e fórmula estrutural. Legal? Então eu vou sair dessa planilha, vou para outra para exemplificar mais outras fórmulas, fórmula de traço, fórmula condensada, fórmula estrutural condensada, mas na realidade você vai olhar para essa planilha aqui. Ó. Essa planilha aqui é fórmula molecular, que é assim que você vai fazer, ou então fórmula estrutural, como é assim que ele vai te dar. Às vezes, ele vai te dar desse jeito aqui, ó, da fórmula de traços, para você construir a fórmula molecular, tá certo? Então, fique atento nisso daqui. Eu vou te dar exemplos agora para você entender como é que se constrói a fórmula molecular. Olha só. Como é que eu construo, professor Washington, a fórmula molecular? Está aqui o primeiro exemplo. Você olhou o composto, ele vai te dar esse composto aqui. Aí você conta quantos carbonos? Contei, ó. 1, 2, 3. Aí eu coloco C3. Tá vendo? C3. Por quê? Porque tem 3 carbonos. O que é esse 3 embaixo? É a quantidade de carbonos. Então eu coloco o C grande e o 3 aqui embaixo. Não muito embaixo, mas aqui do lado. Muito bem. Agora eu vou contar os Hs. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei 8 Hs. Aí eu coloco H8. Pronto, terminou? Terminou. Por quê? Porque aqui já eu contei a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios que tem no composto. Agora, deixa eu te dizer uma dica bem legal, bem importante. O hidrogênio é o ligante natural do carbono. Às vezes ele aparece e às vezes ele não aparece. Tá bom? Eu vou já dizer isso para você bem direitinho para você compreender. Então, entendeu como é que constrói a fórmula molecular? Você conta a quantidade de símbolos, de letras que tem no composto e aí você coloca dessa forma aqui, ó. Isso aqui a gente chama de fórmula molecular. Perfeito? As ligações não aparecem. Percebeu como é fácil? Vamos seguir. Olha outro exemplo. A maior, não é o exemplo mais complexo, mas é muito fácil. Ó. Conte a quantidade de Cs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Tá vendo? Ó, contei a quantidade de hidrogênios, ou de carbonos. 10 carbonos. Agora eu vou contar a quantidade de hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hidrogênios, 16, tá certo? Aí eu registro lá. Falta uma outra letra, né, professor? Falta a letra O. Então, coloca aqui no final. Então, C10H16O é a fórmula molecular dessa substância chamada de citrol. Entendeu como é que faz? Muito bem. Então, vamos para frente. Mais um exemplo. Olha só. Agora não apareceram as letras. E aqui é que eu quero chamar a sua atenção. Você vai pegar o lápis, seu lápis ou a caneta e vai fazer isso que eu vou pedir que você faça. Não esqueça de fazer isso. Ó. Toda vida que você tiver encontro de traços, no meio do encontro tem carbono. Percebeu? Ó? Toda vida que você tiver encontro de traço,
tem carbono. Então vamos lá. Eu não estou vendo todos os carbonos, não é, professor? Estou não. Então como é que eu sei que tem carbono? Porque se tiver encontro de traço, ou seja, encontro de ligação, toda vida que uma ligação se encontrar com outra, é porque no meio existe um carbono, ou seja, é o carbono que dá a ligação, é o carbono que faz a união dessas ligações. Então vamos contar a quantidade de carbonos que tem nesse composto. Vamos lá. Aqui é o encontro de traço, tem um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aqui tem 6 carbonos. 7, 8, 9. 9 carbonos. 10, 11, 12, 13. 13 carbonos. Com esse daqui, 14. Então, ao todo, o composto tem 14 carbonos. Quer que eu conte de novo junto com você? Vamos lá, fazendo a revisão, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos aí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Com esse daqui, 14. Percebeu como é fácil? Agora vamos para os hidrogênios. Os hidrogênios, você precisa ter mais cuidado. Por quê? Porque, como eu falei que é o ligante natural do carbono, ele vai aparecer ou não vai aparecer. Nesse caso, não apareceu por completo. Você só está vendo alguns e não só tem só esses não, tem mais hidrogênio. Eles estão implícitos e é preciso que você seja esperto para entender como é que funciona isso. Como é que faz? O carbono faz quantas ligações? Faz 4. Se não tiver 4 traços ao redor do carbono, significa dizer que você tem que completar com hidrogênio. Como é, Washington? Diz isso de novo. Vou dizer de novo para você compreender. O carbono faz quantas ligações? Faz 4 ligações. Se não tiver 4 traços ao redor do carbono, você tem que completar para formar 4. E o complemento que você faz é a quantidade de hidrogênios que está faltando. Percebeu como é fácil? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Olhe para esse carbono. Esse carbono tem quantos traços ao redor? Tem 4. Então aqui não tem nenhum hidrogênio. Esse carbono tem quantos traços ao redor? Tem 2. Ora, se tem 2 traços e precisa de 4, então faltam quantos traços para 4? Faltam 2 traços. Então, esses 2 traços são 2 ligações que estão faltando. Se estão faltando 2 ligações, é porque aqui tem 2 hidrogênios. Eu botei de azul, tá vendo? Aonde está de azul é aonde não tinha. E esses azuis são os hidrogênios que não estão presentes, que você não está vendo. São os hidrogênios que estão presentes no composto, mas você não está vendo. Legal? Então vamos lá. Esse carbono tem 2 traços, faltam 2 para 4. Então botei 2 azuis. Olhe para cá. Aqui tem carbono? Tem. Quantos traços tem ao redor? Tem 3. Faltam quantos para 4? 1. Então eu botei um tracinho azul. Olhe para esse daqui. Já tem os 4 traços, então não precisa colocar mais. Olha para esse. Quantos traços tem ao redor? Tem 2. Está aqui, 2. Aí eu coloquei 2 azuis para completar 4. Então são 2 hidrogênios. Olhe para esse carbono aqui. Tem 3 traços. Falta 1 para 4, 1 hidrogênio. Olhe para esse carbono aqui. Tem 3 traços ao redor. Falta 1 para 4, coloquei 1 azul. Olha para esse daqui. Tem 3 traços ao redor. Falta 1 para 4, coloquei o azulzinho. Olha para esse outro. Tem 3 traços. Falta 1 para 4, coloquei um azulzinho. Olha para cá, tem 3 traços, coloquei um tracinho azul. Então, observe que aonde eu estou colocando os tracinhos azuis são hidrogênios que você não estava vendo. Contando agora os hidrogênios, vamos contar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho que contar com esse, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 hidrogênios tem nesse composto. Legal? Viu como é fácil? Então preste atenção. Encontro de traço tem carbono. Se você não está vendo os 4 traços, você completa dizendo que é hidrogênio. Percebeu? Então, olha a fórmula molecular. C14, H18, O5N2. Cadê a quantidade de O? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5O. E N? 1N, 2Ns. Perfeito? Então, N2. Esta é a fórmula molecular mais avançada um pouco. Vamos dar mais exemplo. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma questão do Enem,
para vocês entenderem hibridização dentro do Enem. Olha só, uma questão de uma prova, o número 134, de ciência da natureza, da parte de química. O grafeno, que é a mesma coisa de você chamar de grafite, que é o que tem no seu lápis, é uma forma alotrópica do carbono, né? Constituído por uma folha plana, arranjo bidimensional, né? Uma folha plana bidimensional com duas estruturas, ou seja, comprimento e largura, de átomos de carbonos compactados e com a espessura de apenas um átomo, ou seja, coisa muito fininha. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Está observando aqui a figura. Ó. Ele te deu essa figura aqui. Aí ele diz, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Vamos lá lembrar a hibridização. Hibridização é o cruzamento de orbitais. Quantas hibridizações nós temos? Nós temos 3 tipos de hibridização. A hibridização sp3, quando o carbono faz 4 ligações simples. A hibridização sp2, quando o carbono faz uma dupla e 2 simples. E a hibridização sp, quando o carbono faz uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Dê uma olhadinha, ó. Esse carbono ele faz uma dupla e 2 simples. Se a gente fosse traçar aqui um perfil geométrico, eu diria que isso aqui é um triângulo, tá vendo? Ó? Uma ligação para cá, uma ligação para cá e uma dupla para cá. Se eu fechar isso daqui, eu formo um triângulo. E um triângulo é hibridização sp2. Agora dê uma olhadinha para cada ponto desse que você está vendo. Não está formando um triângulo não, ó. Para cima, para o lado e para o lado. Não forma um triângulo? Então observe que essa figura aqui está cheia de carbonos que faz hibridização com dupla e 2 simples. Hibridização dupla e 2 simples. Então eu digo que esse composto tem hibridização sp2 de geometria trigonal. Então a resposta dessa questão aqui é o item B. Legal? Por quê? Porque a figura geométrica é a figura geométrica de um triângulo, e um triângulo, quem faz geometria trigonal é a hibridização sp2. E a hibridização sp2 faz uma ligação dupla e 2 simples. Percebeu como é que o Enem vai cobrar isso de você? Então, uma coisa muito simples, então é muito bacana e eu sei que você vai tirar uma boa nota no Enem. Vamos prosseguir e para prosseguir, fique em casa, porque nós estamos aqui para fazer as aulas acontecer e você se sentir bem aprendendo, legal? Nós estamos fazendo de tudo para que você consiga aprender e faça um Enem bem feito. Ficar em casa e sempre que sair, usar máscara. Um abraço fraterno e até a próxima aula, ok?